Olá, meu nome é Elisângela Sales, eu sou psicopedagoga e estou aqui hoje com mais um vídeo do nosso projeto lá do Espaço Fazendo a Diferença, em que toda quarta-feira eu vou publicar um vídeo relacionado à aprendizagem. Eh, e aí, como nós vemos de alguns vídeos falando sobre alfabetização, né, alguns pais se mostraram bem interessados sobre o tema, e então, hoje vem mais um tema sobre esse assunto, e eu vou compartilhar aqui com vocês qual vai ser o de hoje. Então, hoje está mais relacionado à escrita. Vocês já vão ver. Esse é o nosso tema de hoje. Quero que meu filho aprenda a escrever, mas a Pro só brinca e vive dando massinha. Então, esse tema aqui, né, ele é bem polêmico, né, porque pode gerar vários questionamentos, né, só que é só para poder instigar mesmo que eu coloquei ele, tá. Então aqui, quero que meu filho aprenda a escrever, mas só brinca e só dá massinha. É muito importante dizer para vocês que o processo de escrever, ele está automaticamente ligado a todas as experiências que nós temos, desde o nosso desde a concepção, né, que é a formação dos nossos neurônios, do nosso corpo, até o nascimento, que é o desenvolvimento aí, da criança. Então, o aprendizado, ele nos acompanha por toda a vida. Porém, nós sabemos que a aprendizagem da leitura e da escrita não é uma coisa natural, né? Não é uma coisa que eu vou aprender automaticamente, sem estratégias, sem estímulos, né? Não é uma coisa natural, né? Então, é uma coisa que precisa ser ensinada, né? Não vou entrar em detalhes, mas é isso. Então, para escrever, assim como para ler, exigem várias habilidades. E essas brincadeiras, se elas forem bem feitas, elas vão propiciar que a criança tenha uma experiência de escrita muito saudável, muito gostosa e também muito funcional, porque a escrita, ela está relacionada diretamente com todo o desenvolvimento cognitivo e corporal, né? Então, se eu quero que a criança faça uma letra, não envolve só fazer uma letra, envolve vários movimentos, envolvem várias questões cognitivas. Então, eu tenho que estar atento na hora de trabalhar essa escrita, né? Então, muito mais importante que escrever as letras é ter todas essas habilidades desenvolvidas para a criança não sofra na hora de escrever e que ela não tenha problemas nesse processo, tá? Então, isso aqui foi para instigar. Para vocês terem uma noção, olha algumas coisas que estão relacionadas à escrita. Eu vou falar algumas delas, tá bom? E aí, e algumas atividades que podem ser feitas no dia a dia para poder estar estimulando isso, tá? Então, para escrever, a criança precisa de força, precisa de orientação espacial, posição da escrita, coordenação motora, visomotora, ritmo, atenção, concentração. Então, tudo isso está relacionado à escrita, né? Então, eu preciso de força. Então, eu tenho que saber a força certa de pegar o meu lápis, de escrever. Isso, como que eu posso estimular essa força? Então, às vezes, eu quero que a criança pegue um lápis, mas ela não dá conta de manipular objetos, de pegar um objeto sem deixar cair, né? Então, a experiência de manipular objetos dela foi muito pouca. Então, ela tem dificuldade. Então, a massinha de modelar, ela ajuda, né? Além da imaginação, né? Que você pode ser trabalhada, ainda nessa questão do pegar, do manipular, da força, de dar forma. Isso, né,
a função palmar, que é uma das primeiras que a gente aprende, né? A força, ela também tá... Sabe onde que ela começa a ser trabalhada, né? Além da criança pegar as coisas, ali no engatinhar, a força, ela está sendo muito bem trabalhada. Por isso que a gente sempre fala que uma criança que ela gatinha, que ela participa de todos os processos, ela quando vai para o processo de aprendizagem da leitura, da escrita, vai para a aprendizagem formal, ela tem muito mais facilidade, né? Olha só, trabalha muitas coisas. Então, só o gatinhar, o fato dela gatinhar, ela está trabalhando força, ela está trabalhando equilíbrio, ela está pegando, ela está tendo que carregar o próprio corpo. Então, ela está ganhando força ali na mão, né? Então, isso pode ser trabalhado. Então, você pode trabalhar isso através de brincadeiras, né? De andar, de gatinhar por cima dos lugares, colocar vários obstáculos para a criança gatinhar, passar por baixo, por cima, que já vai envolver uma outra habilidade, que é a orientação espacial, né? Para escrever, a criança precisa escrever dentro de um espaço, dentro de uma linha, não é mesmo? Mas você já parou para olhar a sua criança, como é que ela é na organização do espaço? Ela passa por um lugar sem tropeçar, ela consegue desviar de objetos. Se você colocar coisas na frente dela, ela consegue desviar. Ela sabe que dá, por exemplo, vários potes, ela sabe que vai caber ali dentro, que não vai caber, que uma coisa grande não cabe dentro de um buraco pequeno, e assim vai indo. Você permite essas experiências para a criança, né? Então, tudo isso é enriquecedor, né? Então, é muito importante estar trabalhando essa questão. Então, tá fazendo essas atividades, observando a criança, né? Nessas coisas do dia a dia ali da casa, se ela consegue fazer ou não. Se ela não consegue, opa, liga um alerta, vamos trabalhar isso. Trabalhou, ela mesmo assim tem dificuldade com essas coisas, opa, vamos ligar um alerta, vamos procurar um profissional, né, da área para poder estar olhando. Então, assim, as experiências do dia a dia, elas são muito importantes, igual eu sempre falo. Outra coisa sobre a orientação espacial, a questão de posição. A criança, para ela, por exemplo, vamos pegar uma cadeira. Uma cadeira, ela pode estar de frente, ela pode estar virada, pode estar de ponta cabeça, mas ela não deixa de ser uma cadeira, ela continua sendo a cadeira. Por isso que muitas vezes as crianças escrevem os números, né? Tem outros motivos, mas um deles escreve os números ao contrário, as letras ao contrário. Por quê, gente? Objeto, independente dele estar de um lado ou de outro, ele não vai deixar de ser aquele objeto. Uma cadeira vai continuar sendo cadeira na posição que ela tiver ou não. Mas o que vai mudar? Eu tenho que sempre estar mostrando para a criança a forma de usar as coisas, né? Que a posição faz diferença. E quando eu vou para esse processo de escrita, que se eu mudar a posição de alguma coisa, vai mudar o sentido, igual se a gente vê o P, o B, né? Mudou o sentido, mudou completamente. Mudou a posição, muda completamente o sentido. Então, a criança tem que saber essa importância, né? Se eu for tomar uma água, eu não posso tomar com o copo de ponta cabeça. São coisas que são instintivas, mas às vezes a gente precisa estar olhando, estar estimulando, né? Com brinquedos, com coisas da casa, encaixes, né? Pegar as tapués da mãe, ora enfileirar, né? Para colocar, fazer tipo uma pirâmide, ora ver qual que cabe dentro da outra, essa redonda cabe dentro da quadrada, a quadrada cabe dentro da redonda, né? Então, isso também são coisas que eu preciso. Então, a criança tem essa noção, ela sabe que um redondo não vai caber ali dentro daquela outra tapoeira quadrada, ela sabe que tampa vai encaixar na outra. Então, eu tenho que também estar observando isso, né? Aí eu já falei da posição da escrita, né? Também que eu tenho que observar a posição da escrita, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, isso também eu tenho que deixar claro para a criança, né?
Então, eu sempre, esses conceitos de cima e embaixo, é muito importante estar colocando no corpo dela, ela fazendo atividades que envolvam o corpo dela com essas questões, tá? Outra coisa também, coordenação motora e visomotora. A coordenação motora também, eu poderia abrir um parêntese aqui e falar também sobre a questão da autonomia da criança, né? A criança come sozinha? A criança escova os dentes sozinha? Olha só, às vezes eu paro e penso assim, né? Ah, meu filho, eu quero que ele escreva, só que eu não deixo ele comer sozinho porque ele não dá conta de levar a colher ainda até a boca, na posição correta. Ele segura, né? Que posição que ele segura a colher, né? Tudo isso vai mostrar como é que tá essa coordenação, como é que tá essa mão, né? Então, tudo isso, ela tem que ser, essas coordenação, tanto a grossa como a fina, ela tem que ser trabalhada, né? Então, assim, isso eu posso ir trabalhando em casa, eu posso deixando a minha criança comer sozinha. Olha só o movimento, escovar os dentes. Às vezes as crianças que já passaram, já estão indo ali para o processo de letra cursiva, então com muita dificuldade. Ela escova os dentes, olha a posição, né? O movimento de escovar os dentes, né? Então, assim, será que ela faz esse movimento adequadamente? Será que ela consegue escovar os dentes sozinha, né? Então, assim, é tudo questões de observar. Parecem coisas bobinhas, mas que muitos não sabem, que a gente para e pergunta lá, quando eu estou na primeira avaliação, eu pergunto se a criança faz isso, a criança ainda não faz. Então, opa, peraí, isso vem antes de eu colocar ela para fazer uma letra com um lápis e com uma caneta. Então, eu tenho que propiciar várias outras experiências para ela, fazer a letra no ar, né? Fazer em caixa de areia, fazer em movimento amplo primeiro, né? Para depois eu estar passando. Então, como que eu posso estimular a coordenação motora fina, né? Eu posso pegar, pedir para a criança me ajudar a colocar coisinhas pequenas, desde outro, milho, colocar feijão, arroz, claro, sempre com adulto, porque dependendo da idade da criança, pode correr o risco dela levar na boca, levar no nariz, tem que ser muito cuidado. Posso fazer colagem com isso, rasgar, rasgar folha, mas com um objetivo, né? Essas experiências de rasgar, cortar com uma tesoura, tudo isso, gente, vai estimular a escrita, né? São habilidades que vêm antes da escrita. Então, é muito importante estar trabalhando, tá bom? A criança, é questão de ritmo, né? Eu posso brincar com as músicas com a criança, né? Bate, para. Bate, para. Isso é o quê? A gente está falando do conceito inibitório, né? Ela consegue fazer parar, né? Estou trabalhando a coordenação também visomotora, a, a coordenação visomotora, como é que funciona? Por exemplo, eu pego uma bola, que estou envolvendo o meu corpo, olho para um lugar, para uma cesta de basquete ou para uma e jogo. Eu estou fazendo o quê? Eu estou trabalhando o meu corpo e tentando colocar em outro. Isso é muito importante, eu não preciso disso para escrever. Olhar e realizar o movimento na brincadeira, eu posso fazer isso. Brincadeiras com bola ajudam muito, tá? A criança consegue ficar... Quanto tempo ela consegue ali ficar fazendo uma atividade manual, brincando, de repente, de fazer comidinha, brincando de... ou colocando... Será que ela consegue ficar um tempo ali fazendo aquela atividade manual, parada, olhando, fazendo aquilo? Isso é uma habilidade muito importante. Às vezes as crianças estão tão aceleradas e não tem esse momento de parar, de prestar atenção, de ouvir, né? Então, tudo isso vai envolver, porque se ela não consegue parar, né? Como que ela vai conseguir escrever? Porque ela vai precisar de uma atenção ali concentrada, né? Então, tudo isso são coisas que podem estar ajudando nesse processo da escrita. Então, olha quanta coisa que está envolvida na escrita. Então, pensem o seguinte, antes de estimular a escrita,
né, colocar ela para fazer estimular a escrita não, perdão, colocar ela propriamente para fazer o sentido das letras, lembra sempre de observar se as outras experiências, com o corpo, elas estão sendo trabalhadas, então se estão sendo estimuladas. Então se você quer que seu filho, igual às vezes a gente pensa, a criança, ela não quer escrever, ela chora, ela às vezes ela está sentindo até dor nesse processo de escrever. É um movimento que ela não está preparada. Então, isso eu começo a preparar lá. Só que se eu observar que ela está com essa dificuldade, eu tenho que voltar um pouquinho, eu tenho que, então, propiciar situações em que ela vai trabalhar, e não de forma automática, né. Isso pode ser, igual eu falei, várias coisas que podem ser estimuladas, dentro de casa, né. Sabe aquelas maçanetas de porta? Quantas crianças não têm força suficiente para abrir a maçaneta da porta? Né, e como que eu posso? Eu posso dar uma lata para a criança abrir, eu posso dar uma garrafa PET, envolver ela. Às vezes os pais reclamam: "Ah, eu tenho que fazer tanta coisa, e o meu filho, eu não consigo fazer com o meu filho", né. Eu tenho uma amiga fonoaudióloga, a Jennifer, né, vou até citar ela aqui, nossa, que é encantador, um trabalho que ela faz com a filha dela, né. Ela sempre está estimulando, em tudo que ela vai fazer, ela coloca a filha para poder ajudar. Então ela pega, vai colocar roupa no varal, então a filhinha dela, a Isa, ela aperta o prendedor e dá para a mãe colocar na roupa. Então tá ajudando ela. Coloca, pega a roupa. Isso com 2 aninhos, ela desde bebezinha já ajuda a mãe a fazer isso. Então são coisas que dá para poder, às vezes a gente pensar em casa, né. Tem os prendedores que vai trabalhar força e pinça, né. Nós temos potes que eu posso dar para a criança abrir. Claro, eu ensino a criança a abrir. Você está conseguindo, não está? Quer ajuda? Né, isso tudo vou estar estimulando a coordenação e automaticamente a escrita, tá. Da escrita mais formal, eu faço, se alguém tiver dúvidas, né, se já está com todas essas habilidades desenvolvidas, mas aí eu quero passar para a próxima fase, como eu faço, pode deixar, né, nas perguntas que eu posso estar fazendo outros vídeos respondendo, ou mandando uma mensagem respondendo, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero ter ajudado. Vou encerrar aqui para poder não ficar muito longo, né? Vou deixar sempre lá no meu Instagram, depois que eu posto os vídeos, uma caixinha de perguntas para vocês sugerirem novos temas para eu estar vindo aqui falar, tá bom? Fiquem bem. Qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem. Até mais.